esse recado, essa mensagem, são para as pessoas que são autônomas, são pessoas que de repente estão desesperançadas porque já têm 40 ou 50 anos, não há tempo mais a fazer ou investir em mim, em ter desenvolver um negócio, não sei se bem essa é a pergunta, né? Ter a maturidade para criar um próprio negócio. Dá uma expandida, uma refletida mais ainda dentro desse processo do código DMA. É assim, a mentoria ela é voltada para a pessoa. Tá? O profissional 40 mais. Vamos pegar aqui um advogado, um contador, um médico, eu gosto de falar do marceneiro, já vou dar o exemplo do marceneiro. Aí o cabeleireiro, esses profissionais que hoje não faturam mais como faturavam antigamente. Sim. Né? E eles acham que eles não têm mais mercado, que eles estão desatualizados, ultrapassados. Ultrapassados. Porque a gente tem que concordar. E pode até ser essa expressão, ultrapassado? Sim, mas para aquele que não se descobre. Certo, tá? Perfeito. Porque vamos concordar que os mais jovens, eles não têm problema com a internet. Eles estão ganhando muito dinheiro, tem jovens, muitos jovens, milionários já, porque nasceram praticamente com a ferramenta nas mãos, né? Com a internet, com o smartphone nas mãos. Então a gente precisa concordar que há um espaço, há uma distância entre esses jovens e os profissionais mais maduros. Não todos. Tem vários profissionais que eles são atualizados, que eles mexem bem na internet, que eles conhecem as redes sociais, que eles navegam bem por esse ambiente. Mas tem muitos que não. E aí a gente entra numa condição física, Ednardo, em uma condição real de vida da biologia. Né? Harvard, em 2015, através do MIT, que é um órgão lá que estuda esse tipo de comportamento, eles publicaram. Esse estudo ele diz que o ser humano ele passa por duas curvas. Eu chamo de curva, mas é o período da inteligência fluida, que vai até os 30, 35 anos, e a inteligência cristalizada. Aí eu chamo esse período da inteligência fluida, que é o período onde há uma grande capacidade de pensamento, velocidade de raciocínio, onde os jovens, né, o ser humano ainda jovem, ele é capaz de suportar e de pensar e de criar. Então ele está na curva ascendente, eu chamo essa curva de curva da ambição. Ele está lutando, ele está progredindo, ele está avançando, ele está conquistando. E o estudo indica que, aos 30 anos, começa a haver um declínio nessa curva. Dessa força, dessa dinâmica toda. Isso, nessa dinâmica. Então, começa um declínio. E aí começa, então, o período, a curva da inteligência cristalizada, que eu chamo da curva da sabedoria. Então, você não está mais naquela força, naquele vigor, mas você está agora com todo o conhecimento que você tem, e a capacidade de pegar esse conhecimento e trabalhar e ganhar e faturar com mais inteligência e menos esforço. É uma fase, é um ciclo da vida que é muito melhor. Eu chamo isso de muito melhor e mais longevo, porque um vai até os 30, começa a cair, o outro vai até os 60 ou mais. Sim, perfeito, né? Perfeito. Dependendo do estilo de vida que a pessoa tem, ela vai envelhecer produzindo, criando, pensando. Enfim, e aí, nesse movimento, Ednardo, nós temos duas situações. Nós temos dois perfis. Sim. Aquele que ainda não passou e aquele que vai passar. Todos vão passar por essa curva. Aí, nós temos a pessoa que ela entende isso e ela vai se preparar para quando chegar o limite da curva produtiva dela, da curva da inteligência fluida, ela começar a se preparar porque o corpo vai apresentar o declínio. Isso é científico. E aí nós temos aquela pessoa que ela não conhece isso, ela não está preparada e ela ainda não enxergou que ela já está no fundo do poço, porque ela já desceu e ela precisa aproveitar a outra curva. Agora, Márcio, a maioria das pessoas não percebem este movimento e seguem o fluxo. Elas percebem quando eu não faturo mais, eu não ganho mais dinheiro, eu estou desanimado, eu não tenho mais espaço, os meninos sabem mais do que eu, os meninos estão faturando mais do que eu. Aí ela percebe... É uma percepção inconsciente do processo. Inconsciente. E muitas vezes isso acontece, vamos colocar, de 35 para 40 anos,
Aí ela vai perceber com 45, 50, olha quanto tempo ela já perdeu. Aí quando tem essa percepção, quando se descobre, né, que está aí nesse declínio, é que entra o código, é que entra uma fórmula para desabrochar novamente, ou ter um processo mais leve, ou de conhecimento, ou de reposicionamento? É importante, antes disso, Ednardo, colaborar e dizer para o público, principalmente o pessoal que está nessa fase, que você chegar no fundo do poço, vamos dizer assim, a sua curva descendente, não é o fim. É o começo da sua nova curva de sabedoria, de um novo momento na sua vida. Isso não tem nenhum problema, é normal. Normal. É normal. Agora, o problema é quando você sabe disso e você não faz nada. Aí é o grande problema. É a grande questão. É, porque se você descobre isso, opa, então tem jeito? Tem jeito. Então nós vamos descobrir e provocar nas pessoas uma aceitação desse momento. Então, assim, eu entendi, eu percebi. Agora eu preciso decidir. O que eu vou fazer com essa percepção? Eu vou mudar. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí, então, ela retoma essa curva com todo o conhecimento que ela teve, nessa vida toda que ela teve, e aí ela começa a praticar de forma diferente, descobrindo novas habilidades, como aconteceu comigo. Agora, sozinho, você percebeu sozinho. Você percebeu esse declínio, essa descida, vivendo o processo e pela sua inteligência. Como é que se classifica essa segunda etapa da inteligência? A inteligência cristalizada, Pronto. Que é a curva da sabedoria. Você usou a inteligência cristalizada para ter essa percepção, para dar a formatada e para recomeçar. E eu tenho certeza que tem muitas das pessoas, né, que percebem isso, não têm consciência de que roteiro, fazer uma construção de recomeço. Nós precisamos entender, Ednardo, que nós precisamos viver de desafios. Precisamos viver de sonhos. O ser humano que não sonha, ele está morto. Né? Então, o meu papel e o que eu gosto de fazer é provocar as pessoas, é desenvolver nelas essa vontade de viver, essa vontade de descobrir coisas novas, de fazer coisas novas. E no meio disso tudo, Ednardo, a gente encontra também outros dois perfis. Aquele camarada que ele já se sente velho, ele já passou o ápice da carreira dele e ele declinou, aí ele não fatura mais, ele não cria mais, ele está frustrado, ele está decepcionado, ele não sabe mais o que fazer. Tem muita gente assim, viu, Márcio? Tem muita gente assim. Aí a gente trabalha para que ele se reposicione, para que ele crie novas habilidades e para que ele desenvolva novos projetos dentro ou fora da área que ele atua, e ele comece de novo a ter alegria, a ter satisfação, a começar a ganhar dinheiro de novo, a começar a faturar de novo. E aí nós temos aquele outro que ele é bem-sucedido, ele conquistou patrimônio, ele tem uma família bonita, ele tem uma família estruturada, mas ele não é feliz, ele não tem contentamento com o que ele faz. Então, esse código não é só, de repente, você ter um bom posicionamento, você ter a alegria de iniciar um projeto ou de utilizar esse projeto com energia que lhe converta em uma boa condição financeira, que lhe dê conforto. No entanto, também tem esse outro lado. Não é só, de repente, eu me motivar novamente depois dos 40 ou 45, só essa motivação, mas é o conjunto da vivência, não é? Exatamente, eu digo assim, o código DNA, ele proporciona uma vida com um novo posicionamento, com uma nova motivação, com novos conceitos e com mais qualidade de vida e contentamento. Eu acredito que você conheça, mas eu vou dar um caso aqui. Eu conheço um médico que você pergunta para ele assim, por que você é médico? Porque meu pai era médico, minha mãe era médica. Eles gostavam. E eu me tornei médico. Você gosta? Sou, né? Mas eu é verdade. Gosto. Mas se você pudesse mudar, o que você queria? Eu queria ser advogado, ou eu queria ser escritor, ou eu queria ser cineasta. Então, esse camarada, ele ganhou dinheiro, ele fez carreira, mas ele não tem contentamento. Está frustrado, então, entre aspas. Isso. Aí, então, a gente faz um trabalho para que ele se reposicione, deixando ou não a carreira aquela dele, atividade que ele faz, mas ele faça outra coisa com satisfação. Ele faça outra coisa que dê prazer, que dê alegria, que ele volte a sonhar, que ele volte a sorrir, que ele volte a vibrar. Então esse é um outro tipo de pessoa, um outro tipo de cliente que a gente trabalha.